Olá para todos vocês, meus queridos alunos da terceira série. Eu sei que vocês estão morrendo de saudades, assim como eu, de nossas aulas de sociologia. Eu sei também que essa situação ela não é o ideal onde nós nos encontramos hoje, mas é o melhor para garantir nossa proteção e garantir nossa saúde de nossos queridos, aqueles que nos cercam. Bom, nós vamos então, dentro dessas condições, dessa contingência, nós vamos então retomar nossos estudos de sociologia. Nós vamos então partir daqui. Ó. O que nós temos para hoje? Nós vamos então tratar das contribuições de Max Weber para a sociologia. Eu sei que algumas coisinhas nós iremos rever, outras então para podermos então dar continuidade a esses estudos e depois então passarmos para trocar uma ideia com o Karl Marx. Eu vou avisar vocês de antemão que ao longo dessa videoaula eu vou precisar deslocar os slides um pouquinho para a esquerda para não concorrer com aqui a imagem da webcam. Já esse meu rosto é um pouquinho gordo e precisa de um espaço maior. Bom, nós iremos então começar partindo de alguns aspectos biográficos do senhor Max Weber. Ele vai se constituir então aí no outro pensador que vai se debruçar sobre a pesquisa social. Ele nasceu em 1864 e morre em 1920. O pensador que o antecedeu foi o senhor Émile Durkheim, que nós vimos em outro momento. Agora, eu preciso que vocês guardem com bastante carinho a seguinte situação. Ó. O Weber ele adota uma abordagem diferente daquela utilizada por Durkheim. Enquanto Durkheim ele defendia a tese de que a sociedade ela estava acima dos indivíduos, ela que molda os indivíduos, o Durkheim ele então parte justamente dessa tese que é questionada por Weber. Ele vai dizer que, na verdade, a sociedade ela é formada por indivíduos que agem orientados pela cultura e pela história, pela sua cultura e história. Isso nós vimos quando falamos em aula dessa aproximação da sociologia weberiana com a antropologia, quando nós tratamos dessa aproximação da sociologia e da história a partir do historicismo, essa tendência ou concepção de buscar justificação na história para a realidade social. Bom, dessa forma, então, o Weber ele acredita justamente que as normas e regras, crenças e valores, costumes, eles só existem na medida que os indivíduos conferem sentido e significado a elas, ou seja, elas não existem independentemente dos indivíduos, tal como queria o senhor Durkheim. Bom, esse é o primeiro aspecto. O que a gente vai então verificar é o seguinte, ó. Dessa forma, então, para o Weber, a sociologia ela não poderia e não deveria funcionar tal como Durkheim entendia. A ideia de aproximar isso das ciências da natureza ou das ciências exatas, de buscar leis gerais. O Weber ele vai dizer que a sociedade funciona a partir de regras diferentes dos fenômenos naturais. Por isso mesmo, precisa de uma ciência que também, então, funcione em bases diferentes das ciências da natureza. Essa ideia de poder explicar na sua totalidade, de buscar as leis gerais que regem, então, o funcionamento da sociedade,
para o Weber não faz sentido. O que caberia então à sociedade, ou melhor, à sociologia, seria então compreender aquilo que motiva os indivíduos, o que faz com que eles ajam dessa ou daquela forma, então para poder entender como que a sociedade funciona. Existem aqui embaixo algumas das obras mais importantes do Weber: A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Economia e Sociedade, Ensaios de Sociologia e a Metodologia das Ciências Sociais. Nesse último caso, por exemplo, o Durkheim também escreveu um livro chamado As Regras do Método Sociológico, que vai dar então ali explicar os pilares da sociologia como ele entendia. Aqui o Sr. Weber faz o mesmo processo, obviamente com os pilares e as premissas que ele entende como corretas para a sociologia. Então, dessa forma, então, podemos entender que a sociologia weberiana ela poderia ser chamada de, ou é chamada de sociologia compreensiva. Ele diz aqui, olha só, a realidade social ela é infinita e uma pesquisa que tentasse considerar todas as circunstâncias e variáveis de um acontecimento seria impossível de se realizar. Então essa tese do Durkheim ela era então impraticável, segundo Weber. Então o que ele deveria, como eu já disse, o sociólogo deveria focar então os seus esforços em compreender a motivação dos agentes ou dos atores sociais durante suas ações dotadas de um significado. E aí tentar justamente analisar a sociedade partindo dessa ideia, tentar entender o todo social. Existe aqui uma afirmação, então, partimos dela. O objeto de estudo da sociologia, então, deveria ser os sentidos atribuídos à ação social, sendo o indivíduo, então, a unidade de análise. Isso faz com que, então, essa sociologia weberiana ela então faça uso de um método compreensivo e de um chamado individualismo metodológico, já que o indivíduo se constitui o foco dessa ação, ou dessa ação do sociólogo, do pensador da sociologia. Um outro elemento importante que o Weber vai criar, na medida que ele também é adepto de uma corrente filosófica chamada de idealismo, ele então formula o chamado tipo puro ou tipo ideal. Essa, então, situação, ela diz o seguinte: a ideia justamente é um recurso que auxilie o pesquisador na elaboração, então, de suas análises da realidade social. Ele, então, vai formular certos conceitos que pudessem ser aplicados à realidade social como se fosse justamente uma régua. E na medida justamente que então nós vamos assistindo a realidade se distanciando desse conceito ou desse modelo criado então pelo pesquisador, é possível então caracterizar a sociedade a partir de outros pilares ou premissas. Então nós iremos tratar um pouquinho mais à frente, mas aqui, por exemplo, você pode perceber, partindo da ação tradicional ou da ação afetiva, indo em direção à ação racional, então ele, à medida que, então, tá vendo, você vai distanciando. Então isso quer dizer que o modelo de organização social, onde predomina a ação social racional voltada para valores,
é diferente da sociedade onde então predomina a ação social tradicional. Legal? O que eu não posso acreditar, o que eu não posso justamente entender é o seguinte, que esses tipos puros ou ideais, eles existam na realidade. Na verdade, são modelos abstratos, são modelos de análise criados, então, pelo pesquisador, que não são encontrados de forma pura na realidade social. Bom, então, o objeto de estudo da sociologia, pensado por Weber, seria justamente a ação social. O que quer dizer isso? O próprio Weber ele vai caracterizar a ação social por justamente aqui, ó, toda conduta que possui um sentido determinado por seu autor, ator ou agente social, como o Weber gosta de tratar, que orienta a convivência da sociedade. Isso quer dizer justamente que, dependendo da forma como eu ajo, como minha conduta se dá, o outro ele pode então entender, interpretar isso e então também agir de acordo com esse modelo de conduta, o que torna então previsível a nossa convivência e então minhas ações em relação às ações dos outros. Legal? O Weber ele diz o seguinte, ó, a gente vai poder verificar nas sociedades, quando então olhamos esse movimento da história, sem querer entender como um modelo linear, como os positivistas e mesmo antes deles os iluministas entendiam, mas ele vai dizer que existe um processo de racionalização da sociedade. À medida que o tempo, então, vai se distanciando da pré-história em direção aos nossos tempos, os homens vão cada vez mais fazendo uso da razão. E isso tem justamente um impacto fantástico, o que pode ser percebido, por exemplo, nas chamadas exposições universais. Deixa eu voltar aqui, nas exposições universais. Onde justamente uma série de novidades, inovações tecnológicas, científicas eram expostas aí ao longo do século XIX. Esse processo de racionalização ele é acompanhado por um outro processo chamado de desencantamento do mundo, onde então as explicações míticas, as explicações místicas ou religiosas, elas vão perdendo espaço para explicações pautadas na ciência, pautadas justamente na pesquisa científica, pautadas justamente no uso da razão. Então, podemos então dizer que ao longo desse processo de desenvolvimento da humanidade, então uma série de ações sociais vão se constituindo na medida então que esse desencantamento do mundo ele vai acontecendo. Nós poderíamos então verificar o seguinte, ó, da direita para a esquerda na tela, se colocarmos isso naquela régua que nós vimos um pouco mais atrás, iremos verificar o seguinte, ó, quanto mais nós regredimos na história, quanto menos racional ou quanto menor é o uso da razão numa sociedade, então as emoções ou mesmo a tradição, ela se torna justamente o fio condutor ou o elemento, a força motriz que vai então servir de combustível para as ações sociais. Na medida que vamos então transitando, nós chegamos à chamada ação social racional voltada para valores. Nesse caso, nós temos justamente as crenças, os valores éticos, religiosos que então estão na base da conduta dos indivíduos.
que então age-se mesmo com um certo cálculo, mas age-se com base em valores, até chegarmos às sociedades mais atuais no século XIX, começo do século XX, quando Weber está fazendo essa análise. Então ele diz o seguinte, ó, nessas sociedades mais recentes, esse modelo ocidental, urbano, industrial, é marcado então pelas ações sociais racionais voltadas para fins, onde então existe justamente ali a elaboração, medição, o cálculo para alcançar-se então certos objetivos. Legal? O Weber, ele então vai, de certa forma, colocar essas ideias em prática e propõe, por exemplo, num exemplo clássico, que é justamente essa relação entre a ética protestante e o espírito do capitalismo. A ideia justamente era analisar o avanço do capitalismo nos Estados Unidos, e aí ele vai dizer o seguinte, focar essa análise nas relações econômicas e religiosas do país, nessa relação entre economia e religião, para verificar realmente se, por exemplo, na concepção marxista de que as condições materiais é que levam então à formulação das ideias e crenças e valores. Então o Weber ele vai fazer o seguinte, ele vai então analisar essa relação e percebe então que não uma forma determinista, mas que as ideias ou o modo de agir, a conduta pautada numa ética protestante favoreceu o desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos. Em especial a região norte dos Estados Unidos, onde o calvinismo então havia se instalado. Aqui justamente eu coloquei uma imagem dos peregrinos e uma passagem retirada dessa ética protestante, o espírito do capitalismo. Até onde alcançou a potência da concepção da vida puritana. Em todos os casos ela beneficiou, e isso naturalmente é mais importante que o mero favorecimento da acumulação de capital. A tendência à conduta da vida burguesa economicamente racional, ela foi seu mais essencial, ou melhor, acima de tudo, seu único portador consequente. Ela fez a cama para o homo economicus moderno. Então essa justamente é uma fala de Weber que vai então mostrar essa relação entre o puritanismo e o progresso, o avanço do capitalismo. Além dessa preocupação com a realidade social, como os indivíduos agem, o objeto de estudo, como que deveria ser a sociologia, o Weber também se lançou em algumas análises e contribuiu ou realizou grandes contribuições para a ciência política. Em especial, os seus estudos sobre as formas de poder e dominação e, de uma certa forma, a caracterização do Estado moderno, que ainda hoje é tratada como válida, tanto na ciência política quanto na própria sociologia. Ele vai, então, dizer o seguinte, quando falamos justamente desses estudos sobre a dominação. Ele definia poder como a habilidade de alguém fazer com que outra pessoa, outro grupo de pessoas, obedecesse à sua vontade. Isso não é uma garantia, nunca é uma garantia de que o exercício do poder se dará de forma como você espera, como você quer. Então existe sempre aí uma probabilidade de que se encontre então a obediência. Então isso ele chama de autoridade, ou melhor, de chamada dominação. Essa dominação também vai ser tratada como autoridade.
ele vai dizer o seguinte, ó, que as formas de dominação baseadas na violência, elas não são duradouras. Isso quer dizer o seguinte, que se você pretende estabelecer a dominação sobre alguém, um grupo de pessoas, e que você faz uso constantemente da violência ou da força, então existe um risco muito grande. Ninguém gosta de ser oprimido o tempo todo. Não sou eu que estou dizendo simplesmente isso. Maquiavel já falava isso no século XVI. Então, ele vai dizer então que existem outras possibilidades do exercício do poder, que ele então chama de autoridade ou dominação, e ele então diz o seguinte: na medida que o exercício do poder não enfrenta resistência, então isso pode ser chamado de uma dominação legítima. Ele então vai dizer justamente que existem algumas formas clássicas ou, de novo, os tipos puros de dominação. Então, as pessoas podem ter diferentes motivos para acreditar na legitimidade de uma autoridade. Então, ele classificou em 3 tipos. Eu estou tomando emprestado a nossa apostila, ela faz uso de, para explicar esses tipos puros, uso de alguns filmes. Por exemplo, no filme O Poderoso Chefão, poderíamos então tratar ali da chamada dominação tradicional, ou o tipo puro de dominação chama dominação tradicional. A sucessão do Dom Corleone, ela vai justamente recair sobre o filho. Não que estava escrito ou que existisse uma regra divina para que isso acontecesse, mas existia então ali uma tradição presente dentro da máfia italiana de que normalmente a sucessão ela se dá pelo filho do líder mafioso. Então, dominação tradicional. O outro exemplo é o filme O Senhor dos Anéis, para tratarmos de dominação carismática. Mesmo contra todas as probabilidades possíveis, a certeza da derrota no campo de batalha, ali o pessoal vai seguir os Aragorn, mesmo contra todas as possibilidades de derrota. Então, por quê? Porque viam no Aragorn algumas características ou qualidades quase mágicas. Então, uma dominação carismática, era dotado de um certo carisma esse cavaleiro. E por final, por que você para numa blitz? Por que quando a polícia, em especial nesse caso aqui, a PRF, ela manda você parar num acostamento e pede os seus documentos, quando você visita uma repartição pública e então a pessoa me diz, seus documentos, por favor, por que você obedece? Nesse caso, por exemplo, não é porque existe uma tradição, nem um carisma na pessoa que ali está, mas porque existe um reconhecimento de uma autoridade. Então existe a crença justamente nessa burocracia, numa força, mesmo que não seja visível, mas que o Estado então está ali presente nessa figura da autoridade policial. Então, dominação tradicional, dominação carismática do senhor Aragorn e aqui a dominação racional legal, então baseada numa burocracia, nas leis, normas, estatutos e regras. Para fecharmos então nossa conversa com Weber, então existe uma definição do conceito de Estado que atualmente é utilizado. O Weber justamente ele vai dizer que esse Estado moderno ele tem algumas diferenciações com relação aos Estados que o antecederam. Você pode entender o seguinte então, um Estado ele é caracterizado por um território nacional onde então sua população habita, e sobre ela, então, esse Estado ele vai atuar.
e o Estado se vale do monopólio do uso legítimo da força nesse território. Então, nenhum outro indivíduo ou instituição fora da alçada do Estado, a não ser que exista justamente uma legitimação dessa ação por parte do próprio Estado, ninguém é passível de usar a força para resolver qualquer contenda, qualquer situação. Então, só o Estado pode usar a força legítima, e inclusive força letal, para obrigar alguém a fazer alguma coisa. Então, essas justamente são as contribuições de Durkheim para a sociologia. Façam bom uso dessa videoaula. Vocês receberão também uma lista de atividades para poderem realizar com relação ao senhor Max Weber. Um abraço para todos vocês. Logo, logo teremos uma outra videoaula e mais atividades que vocês possam realizar. Não percam o foco dos estudos. Organizem a cabeça de vocês, conservem seus corpos e então um grande abraço. Logo, logo nos veremos, mesmo que distantes, para uma próxima aula. Um abraço para todos.